Minha rapaziada, confesso pra vocês que eu não queria estar fazendo esse vídeo da maneira que ele vai ser feito, não, mas no final das contas eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho sobre o caso Dudu, porque eu tenho novas informações, informações exclusivas. Enfim, eu acho que tem bastante coisa pra gente falar e eu vou contar pra vocês o posicionamento do Atlético sobre a renovação do jogador. Cara, vamos lá, a notícia é ruim, tá? Vou começar com a notícia pra depois a gente desmembrar. O Atlético provavelmente não vai pagar o que o Dudu tá pedindo. A questão financeira não vai sair ali conforme o Dudu quer, conforme o staff do Dudu quer. Ou seja, hoje o cenário tá muito mais para um desacordo e a gente acabar perdendo um garoto com o potencial do Dudu do que exatamente a gente vai ter ali um cenário das partes chegando num acordo. Isso é informação. O Atlético considera a pedida do Dudu muito alta. Eu soube mais ou menos quanto a pedida do Dudu não é tão alta. E o Atlético, ele entende que se ceder pro Dudu, vai ter que ceder para outros jovens que sobem da categoria de base. E o Atlético não quer perder essa linha, essa política financeira, enfim. É basicamente essa a informação. E aí a gente entra na primeira crítica. Cara, não renovar com o Dudu, não dar o aumento pro Dudu é uma burrice, inclusive financeira. Uma burrice técnica é óbvio. A gente vai perder um garoto de uma qualidade imensa. Mas o fato de ser um garoto de uma qualidade imensa naturalmente geraria uma grande venda no futuro. E o Atlético ele tá abrindo mão de uma grande venda porque não quer renovar o jogador em condições possíveis. O Atlético está perdendo a oportunidade de uma venda milionária porque não quer pagar um salário um pouco maior. E não tem nada a ver em 300 mil, tá? Eu fui a fundo, eu apurei. É um salário bem menor. E aí que a gente fala que o Atlético é um clube especialista em economias burras. Primeiro, o que se justifica a economia burra é o fato do Dudu ser um talento. O fato do Dudu ser um jogador que, cara, naturalmente vai desabrochar e vai ser muito melhor do que ele já é. A entrega do Dudu já é ótima. Jogador criativo, jogador com boas soluções, jogador de desequilíbrio. Eu já sou fãzaço do Dudu e acho que o Dudu já justifica a renovação. E aí você imagina o teto que esse jogador pode alcançar. Aí você imagina o teto que esse jogador ele pode chegar. É um teto muito grande, é um teto muito alto pro Atlético dispensar assim. Então é o primeiro ponto que mostra como a economia do Atlético é extremamente burra. Perder um talento assim de graça é loucura. E aí você tem um cenário. O Atlético quer continuar usufruindo do Dudu, mas aí a gente pensa, né? O jogador provavelmente vai acertar com outro clube, porque o que não falta é interessado no Dudu. E a gente perde o garoto antes do fim do contrato, porque a cabeça dele não vai estar no Atlético. A cabeça dele vai estar no clube da Europa, no clube do Brasil, que quiser ele, eu não sei quem vai querer fechar o contrato do Dudu, mas eu acho que a gente vai perder uma grande possibilidade de ter ali um jogador que pode nos ajudar nessa reta final. E aí que a gente começa a entender que o Petralha, ele dá sinais que tá cada vez mais difícil a gente ter qualquer tipo de aprovação na gestão dele, né? Porque quando a gente fala de um departamento de futebol forte, quando a gente fala de um departamento de futebol coeso, é um departamento de futebol que deixa muito claro pro presidente. Um Dudu não pode ser tratado da mesma maneira que um Riquelme, que um Sorriso, que um Chiquete. Um Dudu é uma raridade. Foi o jogador que o Atlético plantou, 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 plantou para colher. Foi um jogador que o Atlético desenvolveu, desenvolveu, desenvolveu para colher. E agora a gente vai abrir mão assim? A não renovação do Dudu é uma falha do departamento de futebol do Atlético como um todo. Óbvio que as negociações seguem, mas do jeito que tá, o presidente Petralha ele deixa muito claro. Não, pelo menos nesse momento, não tende a atender às exigências financeiras. E desculpa, acho muito improvável que o Dudu renove a partir do momento que um pedido razoável dele não seja atendido. O Dudu vai ganhar menos que o Abraão, gente. Era pra ganhar menos que o Abraão, já ganha menos que o Abraão, era pra continuar ganhando menos que o Abraão. Eu tava assim, eu não tô aqui pra criar crise, mas eu tô aqui quase pra fazer um apelo. Mude de ideia, Petralha.
Vale a pena mudar de ideia. É o futuro do clube. A base do Atlético ela não pode ser sucateada. O Atlético chegou na qualidade e na saúde financeira que tem hoje, muito pelas categorias de base, pelas vendas que foram possíveis fazer a partir das categorias de base. O Atlético, assim, a sua gestão, ela deve muito à base do clube. A sua gestão deve muito, 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 muito aos garotos que renderam milhões e milhões e milhões ao bolso do Atlético. Então não faça pouco caso de quem pode devolver ao Atlético uma saúde financeira e mais do que isso, uma capacidade competitiva dentro do campo. Porque falar do Dudu é falar de um jogador de uma qualidade que dificilmente a gente vai revelar em breve. O pessoal tava empolgado no Lima aí. Assim, a própria avaliação do Sub-20 do Atlético já não se empolga mais com o Lima. Porque a entrega não é tanta. Aí a gente tá falando do camisa 10 do Sub-20 que não engrena nem o Sub-20 quando o Dudu consegue ser quase que um camisa 10 do time principal. Dudu volto a dizer, cara, tem tudo que um meia precisa. Tem criatividade, tem boa dinâmica, muito inteligente pra fazer as movimentações, muito inteligente pra chamar jogo, pra fazer o jogo acontecer. Não dá pra tratar o Dudu assim, tanto faz por tanto fez. Não dá, velho. Não dá. Se o Atlético fizer isso, vai estar cometendo um erro gigantesco. E assim, a gente viu essa temporada, né? Pagar uma fortuna pra Juliano, pagar uma fortuna pra Allan Kardec, pagar uma fortuna pra tantos outros. E pro futuro do clube com medo dos jogadores que futuramente vão subir. Assim, é um erro catastrófico do Petralha, cara. Pra mim, o maior erro da gestão Petralha nos últimos anos. A não renovação do Dudu, a não valorização do Dudu, o não entendimento que o Dudu faz parte do futuro do clube, pra mim é o maior erro da gestão Petralha dos últimos anos, assim. E olha que o que não faltou foi erro da gestão Petralha, mas você tá falando ali de um talento claro, você tá falando de um cenário nítido, óbvio, cristalino, que não tem por que não ser valorizado, não tem justificativa, gente. Não tem justificativa. Depois você negocia com os outros staffs. E o Atlético, de verdade, ele consegue ter poder de barganha pra entregar o que o Dudu quer. Então, assim, tirou no pé total, velho. Tirou no pé total. Bem decepcionado com essa decisão da diretoria do Atlético, da maneira que tá lidando com o Dudu. Espero que não afete esse momento positivo que o clube tá tentando ter. Espero que o Atlético ceda. As negociações não acabaram, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas o Atlético, nesse momento, se mostra bem irredutível. Tomara que o jogo vire, tomara que tenha alguma mente consciente ainda no departamento de futebol do Atlético. Valeu? Tamo junto, Anas.